Muito boa noite, torcedor do Corinthians. Sejam muito bem-vindos ao pós-jogo de Corinthians e Vitória. Corinthians 2, Vitória 1. Ganhamos mais um jogo. Quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians chega à 10ª colocação na tabela com 41 pontos, igualando ali o Atlético Mineiro. E brigando pela pré-Libertadores. Isso sim, torcedor. Pré-Libertadores, fica comigo que eu vou te contar como isso aconteceu, como foi o jogo e o que a gente precisa fazer para chegar na pré-Libertadores. Vamos pro vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Arthur, pode me chamar de Castro. Vamos falar hoje do jogo de Corinthians e Vitória, que acabou de acabar, né? O Corinthians ganhou ali por 2-0, acabou superando a Vitória, que não fez um grande jogo, tá? Vou ser sincero para vocês. Vitória ali tentou bastante no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Teve alguns momentos ali no jogo, né? Aquele lance do Vitória que o Gustavo Silva ele toca a bola ali no meio da área e o Hugo Souza faz a defesa. Vamos falar dele também, porque o primeiro gol não tem como perdoar. Assim, tem como perdoar, mas não tem como defender. Então vamos lá. O Corinthians entrou em campo hoje com 4-3-1-2. Né, entrou com Matheus Bidu de lateral, Gustavo Henrique, Félix Torres de zaga, porque o André Ramalho e o Kaká estavam de fora, né? O André Ramalho está cumprindo suspensão pela STJD e o Kaká tá machucado. Acho que o André Ramalho sentiu também no último jogo. Então entrou ali só com o Félix Torres e o Gustavo Henrique e o Fagner na lateral direito, que eu acredito que o Mateuzinho não pôde jogar o jogo, eu não tenho certeza, né? Porque eu não gosto muito do Fagner. Pra mim não vem fazendo bons jogos há muito tempo, já passou da hora dele de sair do Corinthians. Mas jogou hoje, jogou bem, não comprometeu, né? Recebeu um cartão amarelo ali no início do jogo, mas é normal. É o Fagner, né, gente, até. Então, ali no meio campo a gente veio com o André Carrilho, Raniel e José Martinez, 3 volantes de contenção. O Carrilho ele sobe mais um pouco, tem um toque mais refinado do que o Martinez e o Raniel. É Rodrigo Garro, cabeça pensante do time, lá mais na frente, e Memphis e Roberto de 2 atacantes, que pra mim é o que mais funciona no Corinthians. O Ramon Dias acertou bastante, achando essa escalação com 2 atacantes. Pra mim é onde o Roberto se desempenha mais e o Memphis também. E o Corinthians ganhou o jogo, né, com essa formação. A gente teve algumas trocas ali depois. O Breno Bidon entrou muito bem. O Coronado entrou meio apagado, mas também foi bem. O Romero entrou, deu uma canetinha ali no final do jogo e tal. E vamos falar dos gols agora. Foram 3 gols. O primeiro gol num lance, assim, não tem como perdoar. Eu imagino que ele provavelmente chutou, o Hugo Souza chutou o chão por causa do gramado. Mas, mano, acontece. Não devia ter acontecido, mas acontece. O Cássio já falhou desse jeito também. Não tem pra que crucificar o Hugo Souza por causa disso. Tanto que logo depois do gol a gente já faz outra ali com um belo lance do Roberto. E ele... o Hugo Souza se perdoa com a torcida, depois faz uma defesa inacreditável ali, faz um milagre e evita a vitória, o empate do Vitória, né? Então o Hugo Souza perdoado. Foi uma partida, foi um dos primeiros erros grotescos que ele cometeu, né? Ele já fez isso no Flamengo, mas assim, acontece, a gente tá normal de goleiro, não tem pra que crucificar o Hugo. E aí logo depois o Corinthians empata com o Roberto numa excelente bola do Garro, que ele encontra o Roberto ali fazendo o movimento da direita para a esquerda. Ele dá uma porrada no gol, indefensável, não tinha o que ser feito. Muito bem o Roberto, que, mano, inacreditável como esse cara é bom, mano. Muito bom, velho. De um tempo pra cá ele tem melhorado muito, fazendo gol todas as partidas. Escala esse cara no Cartola que você vai se dar bem em todas as rodadas, tá? Escuta o que eu tô te falando, o Roberto é craque de bola. E aí acaba o primeiro tempo, foi um primeiro tempo meio morno, né? Porque o Corinthians ele não é de hoje isso, a temporada inteira isso acontece. O Corinthians ele começa bem, faz o gol, empata, e aí depois desliga do jogo, começa a tomar uns contra-ataques que não pode, né? O Vitória teve várias chances de empatar, de até virar o jogo, não virou porque é o Vitória. Se fosse algum outro time um pouco mais forte, se fosse o Atlético Mineiro, se fosse o próprio Flamengo, né, que tivesse essas mesmas oportunidades que o Vitória teve, não teria desperdiçado, né? Então são pontos ali a se atentar, né, no meio campo do Corinthians, que desliga no meio do jogo, depois volta, mas tem que tomar cuidado e prestar bastante atenção nisso, porque a maioria dos gols que o Corinthians tem tomado e tomou no Campeonato Brasileiro veio por causa dessa desatenção no meio campo.
E aí a gente começa o segundo tempo muito bem, o Vitória tenta tenta atacar bastante, o Corinthians volta no contra-ataque, que é um dos pontos muito fortes também da equipe do Corinthians. E a gente sai no gol do Memphis Depay. Que, meu amigo, que enfiada de bola do Rodrigo Garro novamente. Esse cara, ele é craque, mano. Rodrigo Garro é bola. Esse cara é muito bom, mano. Muito bom, cara. Essa enfiada de bola que ele dá no Memphis, que, mano, faz um gol meio desengonçado, mas você sabe que se fosse outro cara ali, ele não teria feito esse gol, mano. Tá? Ele tem um toque refinado de bola, né? O Memphis, ele é diferente. Falar um pouco de Memphis Depay, que eu gosto muito do jogador, acompanho ele antes dele vir para o Corinthians, né? Sempre fui muito fã dele na seleção da Holanda, ele é muito bom de bola. Não acompanhava ele em clubes, claro, porque eu não assisto futebol europeu, mas ele é muito bom de bola, acompanhei ele na seleção da Holanda, o cara é muito bom mesmo, craque da bola, sempre gostei dele. Mas tem um detalhe dele que me incomoda um pouco, e eu acho que é a característica dele, mas assim, é algo que tinha que ser trabalhado pra ele fazer mais. Que é voltar pra marcar e, mano, ir mais atrás da bola, tá ligado? Porque, tipo assim, ele tem um toque refinado de bola, mas diferente do Garro, ele não briga tanto pelas jogadas. Entendeu? Então ele precisa da bola no pé ali pra ele poder se movimentar. E aí eu acho que ele destoa um pouco tecnicamente do time. Porque quando um cara que é bom assim, vem pra um time que tecnicamente é inferior, né? O futebol brasileiro, em qualquer equipe que ele fosse, talvez menos o Flamengo, o Palmeiras, qualquer time que ele fosse ia acontecer essa mesma coisa. Porque ele precisa da bola no pé. E quando ele não recebe a bola no pé, ele não consegue trabalhar. E aí ele perde a bola, né? Mesmo ali fazendo algum drible, saindo da marcação, saindo de 2, 3. Mas nem sempre ele consegue. E isso acaba vindo no contra-ataque do Vitória. Que novamente, por ser o Vitória, não foi eficaz. Mas se fosse algum outro time com esse contra-ataque, o resultado não teria sido o mesmo, né? Então acho que tem que ficar um pouco mais ligado na partida, né? Eu imagino que quando ele estiver 100%, o físico dele ele não vai perder essas disputas, porque ele é muito forte, você vê que ele é fortinho assim, igual o Roberto, ele é baixo, mas ele é forte, então ele consegue ganhar essas disputas, mas isso só o tempo vai dizer, se ele não sair no final do ano, espero que não saia, não acho que vai sair também, tem contrato até 2026, e pelo que tudo encaminha, o Corinthians não vai cair para os choros de vocês antes, entendeu? Não vai cair, tudo bem? Não vai cair. E digo mais, vai disputar a Libertadores de 2025. Quer saber como? Como está a tabela do brasileiro nesse exato momento? Vou trazer ela aqui pra vocês. O Brasileirão, o Corinthians se encontra em 10º lugar na tabela, certo? E até o G9, perdão, até o G7... todos os times têm uma quantidade de pontos muito parecidos. Então, do Bahia pro Atlético, são 12 pontos. Então, assim, tudo bem, só tem 5 rodadas, mas 12 pontos, que é uma quantidade muito pequena de pontos. Então, assim, todos os times que estão ali, do 13º até o 7º, que é mais ou menos ali a área da Sul-Americana, podem brigar também por essa pré-Libertadores, na condição que, hoje, na tabela, a Libertadores é o G6, né, que é São Paulo, Flamengo, Internacional, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo. Porém, as 3 competições que dão vaga para a Libertadores estão sendo disputadas por times que estão no G6, né, menos o Cruzeiro, mas assim... O Botafogo está disputando a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. O Flamengo também disputando a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E o Cruzeiro disputando a Sul-Americana contra o Racing. E essas 3 competições dão vagas direta para a Libertadores. Ou seja, se Botafogo ganhar a Libertadores, o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, o G6 deixa de ser G6 e vira G9, né? Ainda mais se o Cruzeiro subir e ganhar mais pontos. Tá? Então ele vira G9. O Corinthians hoje tem 41 pontos. E o 9º lugar tem 43, que é o Vasco. O Corinthians ainda tem mais 5 jogos na temporada. Só um jogo fora de casa. Então assim, são jogos muito acessíveis. E com esse futebol que o Corinthians vem jogando, com esse embalo que tem, né, depois de ganhar o derby, ganhar esse jogo em casa que é muito importante. Porque a campanha fora de casa do Corinthians é tenebrosa. Né, teve 3 vitórias só em 17 jogos.
Mas vem num embalo importante, vem tendo boas partidas, 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Se continuar desse jeito, pode somar até 56 pontos no final do campeonato. E se tudo der certo e todos esses requisitos forem atendidos, o Corinthians pode sim estar disputando a pré-Libertadores de 2025. Né? Então, não só vamos cair, como também vamos rezar bastante, vamos pedir bastante pro time para que a gente chegue a disputar essa pré-Libertadores, que vai ser um up enorme na nossa temporada de 2025. Vamos conseguir manter muitos jogadores por causa disso, né? Porque se a gente não classificar para Libertadores, classificar só ali por um Sul-Americano, o Corinthians vai disputar 3 campeonatos no ano só, né? Que é o Paulista, o Brasileirão e a Sul-Americana, que é um campeonato mediano, é um campeonato medíocre, mas que dá vaga para Libertadores e, querendo ou não, é um campeonato que o Corinthians ainda não tem. Mas tendo a remota possibilidade de disputar a Libertadores, deveria ser a prioridade número 1 do elenco agora, já que eu estou cravando que não vai cair. Tá numa posição confortável da tabela, abre ali 9 pontos do Z4, então tá numa posição bem confortável, né? O Atlético agora tem 34 pontos, tem 2 partidas a menos, mas tá com 34 pontos. Então o Corinthians abre ali 7 pontos de vantagem da zona de rebaixamento. Então tá numa posição confortável que deve ser mantida e superada, porque a gente vai brigar por essa Libertadores em 2025, eu acredito. Então é isso, né? Muito obrigado por ter acompanhado esse pós-jogo aqui comigo. Te vejo dia 20, porque agora a gente vai ter uma paralisação, né, para a data FIFA. Seleção brasileira joga com Venezuela e outra equipe que eu não vou lembrar agora, com o nosso mano Dorival. O Murilo, ex-jogador do Corinthians, zagueiro, foi convocado, graças a Deus, já estava demorando. Então vejo vocês dia 20 na partida em casa contra o Cruzeiro, né? Partida muito importante, o reencontro com o Cássio. Então vai ser uma partida interessante de assistir. Então é isso, um beijo, um abraço, uma boa noite para você, torcedor do Corinthians. Comemora, corintiano, pode comemorar que hoje a gente venceu bem, gols de Yuri e Memphis. É isso, um abraço, até dia 20, muito obrigado.